Uma invasão da China a Taiwan causaria uma turbulência mundial inédita. A Coreia, que está bem ao lado, também será fortemente afetada. Há até resultados chocantes mostrando que só a invasão de Taiwan pode fazer com que 1/4 do produto interno bruto da Coreia desapareça. Hoje, vamos analisar o impacto de uma invasão chinesa a Taiwan sobre a Coreia. Confira! Atualmente, a China continua tentando invadir Taiwan, fortalecendo muito sua força aérea e se preparando passo a passo para a invasão de Taiwan. Porém, a invasão de Taiwan não afetará apenas o próprio país. Com certeza, esse impacto vai afetar direta ou indiretamente a Coreia também. Não é de forma alguma um assunto distante para nós. E se fosse um relatório publicado pelo Economics, do Instituto de Pesquisa da Bloomberg? Se a China invadir Taiwan e os Estados Unidos da América entrarem em guerra, Taiwan pode perder 40% do produto interno bruto no primeiro ano. Na verdade, isso é óbvio. A China vai bombardear muito. Mas o problema vem depois. Enquanto o país envolvido perde cerca de 40% do produto interno bruto, a Coreia do Sul perderia 23,3% do seu produto interno bruto. China perderia 16,7%, Japão 13,5% e Estados Unidos da América 6,7%, os países mais impactados economicamente. Eles preveem que o impacto econômico na Coreia do Sul seria ainda maior do que na própria China, que está diretamente envolvida. Os danos previstos para a Coreia do Sul em caso de guerra seriam causados principalmente pela interrupção na produção de semicondutores, seguidos por impactos no comércio e no setor financeiro. Eles destacaram que, se a produção de semicondutores em Taiwan parar, a Coreia do Sul também será afetada. Um bloqueio a Taiwan teria esse efeito, mesmo sem invasão. Estimam que até a Coreia do Sul seria afetada, com queda de 85% na produção de eletrônicos. Acima de tudo, o fato de todas as rotas comerciais da Coreia do Sul serem bloqueadas é um grande problema. Primeiramente, 90% do petróleo que nosso país importa passa pelo Estreito de Malaca e atravessa as águas de Taiwan antes de chegar aqui. Se essa rota comercial for bloqueada pela guerra, nossa economia, segurança e energia serão gravemente afetadas. 42,7% do comércio da Coreia passa pelo Estreito de Taiwan. Se bloqueado, a economia coreana pode sofrer muito. Você pode pensar, por que não contornar em vez de passar pelo Estreito de Taiwan? 3 rotas marítimas levam à Península Coreana. São o Estreito de Taiwan, o Estreito de Miyako e o Estreito de Laperouse. Quando o Estreito de Taiwan estiver bloqueado, você pode ir pelo Estreito de Miyako. O problema é que há conflito entre Japão e China agora. O Japão já declarou que irá intervir caso a China invada Taiwan. A China protestou e ameaçou atacar o Japão. Mas, se isso acontecer, o Estreito de Miyako será bloqueado, pois a guerra chegaria a Okinawa. Ao final, só resta contornar o território japonês pelo Estreito de Laperouse, que tem apenas cerca de 40 quilômetros de largura. Mesmo em tempos de paz, o tráfego é controlado até certo ponto pela Rússia e pelo Japão. Por causa disso, é uma região com quase nenhum volume de carga internacional. Além disso, como o mar congela no inverno, não é possível navegar por lá durante essa estação. Por isso, pode haver uma situação extrema em que o comércio da Coreia seja totalmente paralisado. Além disso, de acordo com um relatório chamado A Primeira Batalha da Próxima Guerra, publicado pelo Instituto de Estudos Estratégicos, um think tank dos Estados Unidos, o relatório apontou que, se a China invadir Taiwan, não só Estados Unidos da América, China e Taiwan, mas também aliados como Coreia e Japão terão perdas materiais e humanas. Destaca-se que muitos esquadrões de combate das Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia devem ser mobilizados para o combate. Ou seja, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia vão participar da guerra no Estreito, independentemente da vontade coreana. Não se acredita que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia enviem muitas tropas terrestres. Por exemplo, Yang Jung, pesquisador do Instituto de Políticas Zazan, apontou que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia são, por natureza, tropas terrestres, voltadas principalmente para a defesa, otimizadas para a defesa da Península Coreana. Então seria difícil enviá-las rapidamente para uma situação em Taiwan. Os Estados Unidos sabem disso e recentemente reduziram tropas terrestres e aumentaram forças navais e aéreas. Além disso, foi mencionado que, caso os militares americanos precisem enviar uma grande força naval para ajudar Taiwan, existe a possibilidade de utilizarem bases próximas na Coreia, como a base aérea de Osan, a base aérea de Gunsan ou a base naval de Jeju. O problema vem depois disso. Acredita-se que, se as forças americanas na Coreia forem enviadas para a guerra de Taiwan, existe a possibilidade de a China retaliar diretamente. Não é só opinião minha, mas também do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos da América, que prevê possível ataque direto da China a essas bases aéreas ou navais.
Se isso acontecer, há uma grande possibilidade de ocorrer um confronto militar entre a Coreia e a China. O think tank Atlantic Council, com apoio do Departamento de Redução de Ameaças de Defesa dos Estados Unidos da América, divulgou o relatório Guardian Tiger TTS recentemente. Esse relatório trata de uma simulação que prevê o que aconteceria se a China invadisse Taiwan e uma guerra convencional entre os Estados Unidos da América e a China começasse. Nessa simulação, foi considerado um cenário em que a China ataca a Península Coreana. Os Estados Unidos da América prevêem que, se houver guerra entre China e Taiwan, a Península Coreana pode ser atacada e já fizeram simulações para isso. Se Taiwan for invadida, os Estados Unidos da América provavelmente pressionarão a Coreia do Sul a entrar na guerra. Uma invasão de Taiwan afetaria não só o Nordeste Asiático, mas teria impactos globais. Como expliquei antes, segundo os dados da The Economist, uma invasão de Taiwan pode causar perda de até 10 trilhões de dólares no produto interno bruto mundial, cerca de 10 a 12%. Esse número supera a queda de 5,9% do produto interno bruto mundial, causada pela Covid-19 em 2020. Só o bloqueio já causaria queda de cerca de 5% no produto interno bruto. A invasão de Taiwan pela China certamente abalaria o mundo. Diversos problemas internos levam a China a intensificar a pressão sobre Taiwan. Do ponto de vista da China, invadir Taiwan nunca deveria acontecer. Isso levaria a um confronto direto com os Estados Unidos da América e seria muito arriscado, podendo arruinar o país. Do ponto de vista de Xi Jinping, pode valer a tentativa, já que a economia chinesa enfrenta crise estrutural. O mercado imobiliário está saturado há tempos, e grandes incorporadoras, como a Evergrande, vêm colapsando sucessivamente. A dívida dos governos locais também atingiu um ponto crítico, levando à repetição de cortes em serviços públicos e atrasos no pagamento de salários em várias regiões. A taxa de desemprego entre os jovens foi ocultada por meio da suspensão da divulgação e estima-se que, na realidade, tenha disparado para algo entre o final dos 20% e o início dos 30%. Com a economia continuando estagnada, o descontentamento social está crescendo, e esse descontentamento se torna um fardo direto para a legitimidade do sistema, aumentando a sensação de crise entre a liderança chinesa. Think tanks globais avaliam que aumenta a tentação de criar inimigos externos para reforçar a coesão interna. O desempenho econômico da China caiu, o controle social aumentou e os conflitos internos se agravaram. Nesse contexto, aumenta a busca por destaque global. O sistema de propaganda do Partido Comunista Chinês já enfatiza a unificação nacional como uma tarefa histórica da nova era. E para Xi Jinping, a unificação com Taiwan serve como uma carta simbólica que satisfaz tanto a coesão do regime quanto o fortalecimento de sua liderança. Nas declarações repetidas pela liderança chinesa até agora, a unificação está sendo cada vez mais abertamente descrita como uma missão histórica que não pode ser adiada. O motivo militar também pressiona a China, pois, apesar de equipamentos avançados e grande tamanho, a capacidade real do exército chinês é questionada. O equipamento foi modernizado rapidamente, mas o exército quase não tem experiência em combate e já teve corrupção exposta por expurgos. A capacidade expedicionária da Marinha ainda é limitada. Atacar Taiwan exige cruzar 160 quilômetros de mar e integração perfeita entre desembarque, apoio aéreo e abastecimento. Especialistas duvidam que as forças chinesas consigam executar operações tão complexas sem falhas. Com esses problemas internos, a China sente pressão para acelerar a unificação. Isso porque, com o passar do tempo, a economia chinesa enfraquece, a rede de contenção dos Estados Unidos e seus aliados fica mais apertada, e a capacidade de defesa de Taiwan também está sendo gradualmente fortalecida. Para a China, este pode ser o momento mais viável para agir. Nessa estrutura instável, cálculos políticos e a lógica de manter o regime ofuscam o julgamento racional, tornando mais real a possibilidade de uma invasão de Taiwan. Por isso, a invasão de Taiwan não deveria acontecer de forma alguma. O problema é que Taiwan em si não parece estar muito disposta a fortalecer sua própria capacidade de dissuasão contra a guerra. E esse é o maior problema. Lai Ching-te, presidente de Taiwan, anunciou em 26 de novembro um aumento no orçamento de defesa, com mais 58 trilhões de won, e busca fortalecer o poder militar. E eles têm uma ideia vaga de que outros países vão ajudar. Em uma pesquisa de opinião realizada em abril de 2023, 55% responderam que se uma guerra entre os dois lados do estreito estourar, os Estados Unidos enviarão tropas para ajudar Taiwan. Esse foi o maior índice já registrado em pesquisas em Taiwan. Atualmente, muitos taiwaneses acreditam que, mesmo que uma guerra entre os dois lados do estreito aconteça,
Os Estados Unidos ajudarão Taiwan de qualquer maneira. Chocante foi a situação da 269ª Brigada Mecanizada de Infantaria Elite na defesa de Taipei. Nos documentos, relatava-se que a taxa de operação dos principais equipamentos de combate, como tanques e veículos de comando, era superior a 90%. Mas, ao investigar no local, descobriu-se que menos da metade dos equipamentos realmente funcionava. A taxa real de operação era só 30% a 50%. E alguns equipamentos estavam enferrujados ou inoperantes por abandono e falta de peças. Mais grave ainda é que oficiais superiores da unidade desviavam suprimentos militares para si próprios. Era frequente a descoberta de casos em que equipamentos ou recursos que deveriam ser usados para a preparação de combate eram desviados, sendo utilizados para fins pessoais ou vendidos ao setor civil. E nesse processo, não era raro que oficiais subalternos ou soldados sofressem prejuízos. Com essa corrupção, não dá para esperar moral elevada dos soldados. E Zheng Liyuan, presidente do Kuomintang de Taiwan, chegou a mencionar que tinha a intenção de visitar a China para se encontrar com Xi Jinping, sendo inclusive classificado como alguém de tendência pró-China. Além disso, o presidente do Kuomintang, Zheng Liyuan, chegou a se opor fortemente ao aumento significativo do orçamento de defesa, chegando a pedir que não fosse feito esse aumento, alegando que Taiwan poderia se tornar um barril de pólvora. Uma parte considerável da população de Taiwan também apoia o Kuomintang e concorda com esse posicionamento. Dentro de Taiwan, também surgiram muitas críticas dizendo que o Kuomintang teria se tornado completamente um partido pró-China. Na verdade, recentemente, o Kuomintang tem adotado uma postura pró-China de forma muito mais explícita do que no passado. Apesar de alegar em buscar cooperação econômica com a China, há preocupações de que isso aprofunde os laços políticos entre eles. Em Taiwan, teme-se que, se o Kuomintang voltar ao poder, o país seja influenciado pela China e surjam debates sobre unificação. No fim, confusão política, corrupção nas forças armadas e falta de vontade de lutar estão ligadas. Se o povo não tem vontade de resistir, os militares são corruptos e a liderança política segue uma linha pró-China, Taiwan está praticamente se desarmando. Taiwan enfrenta a ameaça externa da China e, internamente, uma crise de colapso da vontade de resistir. O que acham que ocorreria com a Coreia se Taiwan fosse invadida? Comentem suas opiniões. Encerro o vídeo aqui. Obrigado